você. Salem vai saber, no escuro ele aparece, histórias vai trazer. Pararanga, lugar perfeito para levar a família, fazer um churrasquinho e talvez de brinde levar um espírito para casa. Dizem que o lago é profundo, tipo ex que não supera, sabe? Mas aqui o problema é que quem mergulha não volta para contar. Parece que o pessoal que construiu isso esqueceu um pequeno detalhe: tirar os corpos de baixo antes de encher d'água. E agora, toda vez que o vento sopra, tem alma reclamando de contrato mal assinado. Se você ouvir um sussurro dizendo "volta aqui", não é saudade, é cobrança. As vozes da represa de Itupararanga, Votorantim, 1989. Meu nome é João Mendes e em 1989 eu carregava 42 anos de cicatrizes invisíveis nas mãos calejadas pelo concreto e pelo aço. Operador de manutenção na represa de Itupararanga, eu era um dos poucos que ainda ousavam descer as entranhas daquela abominação hidráulica construída em 1914 pela Light para domar o rio Sorocaba e cuspir energia para as fábricas de São Paulo. Votorantim, com suas chaminés vomitadoras de fumaça e ruas lamacentas, era o meu purgatório pessoal. Um vale encravado na Serra do Mar onde a névoa não era mero vapor, mas um sudário que sufocava os vivos e exalava os mortos. Naquele ano, o Brasil emergia da ditadura com eleições ruidosas e inflação galopante, mas para nós operários, o verdadeiro horror não vinha de Brasília. Ele borbulhava das profundezas do lago, um espelho negro de 60 quilômetros quadrados que engolira vilarejos, florestas e almas. A represa era um colosso de 3.000 metros de concreto armado, suas comportas como mandíbulas prontas a devorar. Durante a construção, relatos oficiais falavam de acidentes, desabamentos que sepultavam dezenas de imigrantes italianos, portugueses e japoneses, cujos corpos eram deixados como reforço estrutural para economizar cimento. Mas os sussurros que começaram em maio de 1989 não eram ecos de martelos, eram lamentos que rastejavam pela água como vermes, infectando o ar úmido com um fedor de podridão ancestral. Eu iniciava o turno noturno às 22 horas, ao lado de 7 companheiros no barracão enferrujado à margem leste. O Zé, engenheiro-chefe, um esqueleto ambulante com olhos injetados de nicotina e descrença. O Manuel, septuagenário com pele como couro curtido e um terço que ele apertava como se fosse uma granada. Carlinhos, o novato, de 19 anos, com rosto de menino e pesadelos de homem. E os outros, fantasmas em macacões sujos de óleo. Inspecionávamos turbinas que gemiam como feras acorrentadas, limpávamos sedimentos que pareciam ossos moídos e monitorávamos níveis de água que subiam como sangue em veias inchadas. A ponte de acesso rangia sob pneus, isolando-nos do mundo. Só o lago, a escuridão e o vento que carregava cheiros de decomposição. A primeira voz veio numa noite de lua nova, quando eu soldava uma fissura na parede da antiga casa de máquinas, submersa até a metade. O arco elétrico chiava, iluminando bolhas que subiam preguiçosas da profundidade. Então veio o sussurro, não do vento, mas de dentro d'água, como se gargantas inchadas expelissem ar putrefato. João, o peso nos esmaga. Junte-se! Meu nome pronunciado com uma intimidade que gelava o sangue. Sacudi a máscara de solda, culpando a alucinação por fadiga. 12 horas ininterruptas, o corpo encharcado de suor frio. Mas ao retornar, o Manuel me agarrou pelo colarinho, os olhos protuberantes como os de um possesso. São eles, João, os afogados de 1913. Quando testaram a represa, o lago subiu e engoliu o povoado de Itupararanga Velha. Mulheres,
crianças, todas gritando enquanto a aba lambia suas portas. Seu terço tilintava e eu vi. Nas contas, não era resina, mas algo pegajoso como muco de peixe morto. Nas noites subsequentes, as vozes proliferaram como uma praga. Instalações de microfones pelo Zé capturavam estática infernal, mas ao reproduzir em volume baixo, revelavam horrores. Assine o contrato, com sangue, a Light nos deve. Palavras em português colonial entremeadas de tupi gutural. Coara, o buraco devora. E fragmentos em inglês assotacado, resquícios de engenheiros estrangeiros que supervisionaram a carnificina. As vozes sincronizavam com as vibrações das comportas, intensificando ao crepúsculo, quando o sol afundava sangrando no horizonte, tingindo o lago de carmim que lembrava vísceras expostas. Eu comecei a notar formas na superfície, não reflexos, mas silhuetas submersas, rostos inchados com olhos leitosos fixos em nós, bocas abertas em gritos mudos. Carlinhos foi o primeiro a quebrar. Numa inspeção às 3 horas, ele desapareceu nas sombras da margem sul. Encontramos-o horas depois, encolhido dentro de uma tubulação de drenagem, as unhas cravadas na carne dos braços até sangrar. Elas me puxaram, tio João. Soluçou, os dentes batendo como castanholas. Mãos frias, ossudas, enroladas nos meus tornozelos, diziam que eu era o próximo no alicerce. Me mostraram o fundo, pilhas de corpos entrelaçados, ainda se mexendo, olhos piscando no escuro. E no centro, uma criança, com o meu rosto. Seus dedos estavam necrosados, pretos como carvão, exalando um odor de gangrena que nenhum médico explicaria. Levamos-o ao barracão, mas ele se debatia, gritando nomes que não conhecíamos. Maria do Rosário, não me deixe afundar de novo. O terror escalou em junho, quando chuvas transformaram o rio num demônio furioso. As vozes não sussurravam mais, elas uivavam, um coro dissonante que abafava o trovão. Gravávamos fitas que, ao rebobinar, revelavam camadas sobrepostas, risadas infantis distorcidas, gemidos de parto interrompido, o estalar de ossos se partindo sob pressão. O Manuel, outrora devoto, começou a rituais pagãos, espalhava sal nas margens, murmurando orações misturadas a feitiços indígenas que aprendera com curandeiros. É o Tupã vingando-se da Light, dizia, os olhos vidrados. Uma noite ele desenterrou algo da lama. Um crânio humano, pequeno, com dentes de leite incrustado de concreto. Uma das crianças do vilarejo sussurrou e o crânio parecia sorrir, com rachaduras que formavam veias pulsantes. Meus sonhos viraram abismos. Eu descia escadas espiraladas na casa de máquina submersa, o ar tepo como gelatina. No fundo, não havia escuridão absoluta, havia bioluminescência fúngica nos corpos flutuantes, centenas deles, preservados pela pressão, peles translúcidas revelando órgãos ainda contraindo. Eles se aproximavam, bocas abrindo para expelir bolhas de palavras. Seu pai assinou, João, em 1932, quando a enchente levou a sua mãe. Ele trocou a vida dela pela barragem eterna. Acordava com água nos pulmões, tossindo limo verde como se tivesse emergido de um mergulho involuntário. Julho trouxe a catástrofe. Uma tempestade bíblica fustigou a serra, o Sorocaba inchando até ameaçar romper as comportas. Abrimos as válvulas às pressas, o rugido das águas como o berro de uma entidade primordial. No topo da barragem, amarrados por cabos, as vozes irromperam num pandemônio. Assinem! O peso nos esmaga! Junte-se à fundação! Não eram ecos, eram físicas, vibrando nos ossos, fazendo o sangue escorrer dos ouvidos. O Manuel, hipnotizado, avançou para a borda.
Vimos seu corpo convulsionar, como se mãos invisíveis o estrangulassem por dentro. Eu assino, perdoem os pecados da Light, gurgulhou, espuma negra saindo da boca. Ele se atirou, mas não caiu reto, pairou por segundos, suspenso por tentáculos de água que se erguiam do lago, enrolando-se em seu torso como serpentes. Quando o puxaram para baixo, ouvimos o estalo. Costelas partindo, uma a uma, ecoando como marteladas no concreto. Recuperamos fragmentos dele no dia seguinte, um braço aqui, uma perna ali, espalhados como oferendas. O torso, quando encontrado, tinha o peito aberto, o coração ausente, substituído por uma massa de argila vermelha pulsando debilmente. O legista em Sorocaba vomitou ao examinar. Não foi afogamento, algo o esculpiu de dentro para fora, como se o lago tivesse o digerido vivo. O Zé enlouqueceu ali, cravando uma chave de fenda nos próprios olhos para não ver mais as formas na água. Carlinhos, no hospital, arrancou os próprios dedos necrosados, gritando que eles cresciam de volta com unhas de concreto. Eu resisti até agosto, mas as vozes me invadiram por completo. Elas falavam através da Rosa em casa, sua voz mudando para a de minha mãe afogada. Volte, Sinho, o contrato familiar nos une. Vi visões no lago. A represa não era barragem, mas uma boca gigante, dentes de comporta rangendo, engolindo o vale inteiro. Numa última noite sozinho, desci a casa de máquinas com uma lanterna. A água subira, inundando os corredores. Lá, no fundo, eles me esperavam. Não fantasmas, mas híbridos, corpos humanos fundidos ao concreto, membros proturindo das paredes como raízes vivas, olhos seguindo meus movimentos. Uma mão emergiu, ossuda e coberta de limo, agarrando meu tornozelo. Senti-o pro chão, não para baixo, mas para dentro, como se o lago quisesse me incorporar à sua estrutura eterna. Escapei por milagre, cortando a corda de segurança e correndo até a ponte que desabou atrás de mim num estrondo que soou como risada coletiva. Mudei para o litoral, queimei todas as fotos de Votorantim, mas o terror persiste. À noite, ouço gotejar nos canos, vozes borbulhando. João, o peso, volte a assinar. Meus netos nascem com marcas nos tornozelos, como impressões de mãos submersas. A represa não é água, é um organismo vivo, faminto por mais alicerces. Se você ouvir um murmúrio no vento de Sorocaba, fuja. Elas escolhem os assinantes. E o contrato? O contrato é eterno, gravado em sangue e concreto, pulsando nas veias do rio que nunca perdoa. Então, da próxima vez que for pescar na represa, lembra, se o anzol puxar sozinho, não é peixe, é alguém querendo companhia. E se por acaso o lago chamar teu nome, faz o contrário do que todo protagonista burro faria. Sai correndo. Agora, antes que as vozes subam aqui para buscar você também, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Vai que um dia você some e eu preciso contar tua história. Afinal, quem não se inscreve, acaba escutando o ploc da represa.